Tem um rapaz aqui no YouTube que ele chama Rafael Grata. O nicho dele, que ele trabalha dentro da internet, é justamente de desenvolvimento pessoal. Então ele ajuda você a superar ansiedades sociais, fobias. E o conteúdo dele é criado a partir da experiência prática. Então o que que ele faz? Esse cara ele vai em lugares públicos, por exemplo, ele vai num restaurante, ele vai num shopping, em algum lugar, e aí chegando lá ele demonstra na prática como que é que ele age, e aí ele vai dizendo o que que acontece. Por exemplo, fala, olha, nesse momento você se sente tímido, mas por que que isso acontece, né? Isso acontece porque é o chamado efeito holoforte. Você está em público, em um local público, cheio de pessoas, e aí você tem vontade de falar alguma coisa, você tem vontade de se comportar de tal forma, mas isso não acontece por conta desse efeito, que é o efeito holofote. E o interessante é que, se a gente perceber o quanto de pessoas nos comentários acabou dizendo que o quanto esse conteúdo está ajudando a vida deles e também está ajudando a eles superarem fobia social, superarem dificuldades que eles enfrentam em fazer amizades, se abrir mesmo a novas oportunidades, relacionamentos. O Rafael, ele trabalha dentro da teoria que é o seguinte, mais ou menos o seguinte. Imagine que você mora numa cidade onde essa cidade ela oferece um parque ecológico, uma praça em céu aberto. O que que acontece? Tá todo mundo reunido em um determinado local, aí ele chega lá e dá um grito. Ele chega do nada, né, ele grita lá. E aí o que que acontece? Aí as pessoas olham pra ele, né? Aí ele vira pra câmera e começa a falar, ó, no final do dia ninguém vai mais lembrar o que você falou, entendeu? Isso aqui pra eles, pras pessoas, ninguém liga pra isso, ninguém tá ligando. E aí o público que tá assistindo, nós que estamos assistindo, a gente se identifica, porque principalmente pra quem tem uma timidez crônica, tem dificuldade em falar, em ser assertivo nas palavras, muitas das vezes é muito difícil. Por exemplo, só o fato de você falar em público, ligar uma câmera para transmitir uma mensagem, isso já é algo a ser aplaudido, porque a maioria de nós tem bastante dificuldade com isso. E como é uma habilidade que pode ser desenvolvida, e ela é desenvolvida ao longo do tempo, então você vai pegando prática, vai pegando as manhas de como funciona, acaba que você precisa desenvolver essa habilidade. E aí eu pergunto, como que você desenvolve uma habilidade? A única forma de a gente conseguir desenvolver qualquer tipo de habilidade é se expondo na prática, se expondo ao risco, se expondo à situação, e o que não é fácil. Imagina o seguinte, imagina que você teve uma oportunidade de repente entrar num emprego, uma empresa onde você gostaria de trabalhar. Só que essa empresa, ela tem alguns requisitos mínimos. Então você precisa, claro, você vai enviar seu currículo, você vai se apresentar. E aí, algumas das exigências dessa empresa é a seguinte, olha, para você ser contratado, você precisa, primeira coisa, falar inglês, ter um inglês ali avançado. Você precisa se comunicar bem, então você precisa ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que consiga fazer amizade, que consiga reunir grupo. E você precisa ser uma pessoa de iniciativa, né? A palavra da moda é essa aí hoje em dia, iniciativa. Só que o que acontece? Você é uma pessoa que tem muita dificuldade, por exemplo, com uma das habilidades. Você, de repente, você fala até inglês avançado, você consegue organizar as ideias dentro da sua mente, só que você não consegue transmitir isso. Então existe um problema entre o pensar e o falar. Se a gente tirar como exemplo as exposições aí do Rafael, o método que ele aplica na prática, a gente percebe que é muito mais efetivo do que, por exemplo, uma simples leitura de um livro. Aí você vai falar assim, não, mas espera aí, então você está falando que não é para ler? Não, não é isso. Tem nada a ver com isso. Se você entendeu isso, você entendeu tudo errado. O que eu estou falando é o seguinte, a leitura sem o método ativo, sem a prática, é em vão. Porque a única forma de você melhorar uma habilidade, lapidar uma habilidade ou adquirir uma habilidade é se expondo ao risco. Não existe outro método para que isso aconteça. Imagina o seguinte, você foi convidado para ir numa festa, só que nessa festa você não conhece ninguém. E aí você decide ir, você fala, não, tudo bem, eu não conheço ninguém, mas eu vou ir na festa.
Aí você chega lá, não conhece ninguém. Como que você vai conseguir fazer contato, fazer network, se comunicar com as pessoas? É chegando, é conversando, é batendo papo, é trocando ideias, é entendendo os interesses das pessoas. É a única forma. Não existe outro método. E um livro nesse momento não vai te ajudar. É óbvio que se você ler o livro, entender o conceito, entender como se aplica na prática e fazer, aí sim, aí você vai ter um resultado efetivo, que muitas das vezes pode demorar, também não é imediato. E não é garantia de funcionar com todos também, porque as pessoas são diferentes. Então não pense você que você vai ter o mesmo resultado do Joãozinho. Isso não vai acontecer, é impossível acontecer. Então o método do Rafael é um método que explica o sucesso que ele está tendo, o sucesso rápido que ele está tendo na internet, o crescimento. Porque ele realmente ajuda as pessoas através da sua própria experiência, como ele mesmo diz nos vídeos, né? Ele fala da timidez dele, da forma que ele superou essa timidez, e ele consegue ajudar as pessoas transmitindo essa mensagem, que é uma mensagem verdadeira. As pessoas se identificam com isso, porque é algo do cotidiano. Principalmente em um mundo onde a gente vive cercado de redes sociais, da internet, celulares o tempo inteiro. As pessoas já não têm mais aquele contato olho no olho. As pessoas não conseguem mais transmitir um pensamento. Então, muitas das vezes existe uma confusão mental muito grande entre o que se pensa e o que se fala. E eu acho que qualquer um consegue se identificar com isso. Nosso grande erro é pensar que a busca pela felicidade está muitas vezes apenas no consumo material. É claro que se você trabalha para ter alguma coisa, um bem material, seja um carro, seja uma casa, ou seja uma estabilidade financeira através de uma poupança, isso não é algo ruim. O problema é que muitas das vezes a nossa felicidade ela está diretamente atrelada às relações que a gente tem, aos relacionamentos que a gente consegue construir. E isso depende muito da nossa capacidade de se comunicar, de se expressar, ainda que seja de uma maneira que precisa ser desenvolvida. Então, às vezes, você realmente não tem a habilidade de se comunicar com eficiência, com eficácia, de transmitir uma mensagem. E desenvolver essas habilidades vai te ajudar muito no momento em que você precise se expressar, se comunicar com alguém. Então, a recompensa pela exposição é justamente você conseguir criar bons vínculos, bons relacionamentos.